Olá, eu sou o professor Luciano. Hoje eu estou aqui para ministrar, o componente de língua portuguesa e o nosso tema de hoje é argumentos de autoridade, tá certo? Então nós vamos dar início falando um pouquinho sobre o que seria argumento, o conceito de argumento. Então vamos ver aqui nesse slide. Argumento é um termo que deriva do vocábulo latim argumento. Trata-se do raciocínio que se utiliza para demonstrar ou comprovar uma proposição ou para convencer outra pessoa daquilo que se afirma ou se nega. Ou seja, a argumentação é um recurso que tem como propósito convencer alguém para que esse tenha a opinião ou o comportamento alterado. Então, argumento nada mais é do que tentar convencer alguém do que você está falando é algo certo, do que você está falando é algo que está sendo dito como verdade, entendeu? Aquilo que você está dizendo é algo aceitável. Então você vai tentar convencer aquela pessoa através do seu argumento. Então você deve prestar bem atenção na forma, nas expressões que você vai escolher para ser utilizado naquele momento. Então, continuando, no momento da construção textual, os argumentos eles são essenciais. Esses serão as provas que apresentaremos com o propósito de defender nossa ideia e convencer o leitor de que essa é a correta. Então, ao produzir uma redação, por exemplo, mais do que saber redigir um bom texto no que se refere aos aspectos estruturais de uma redação, como todos nós sabemos, a estrutura de uma redação ela é composta por introdução, a grosso modo, introdução, desenvolvimento e conclusão. Vocês devem saber o quê? Nós temos que selecionar, organizar, interpretar, relacionar argumentos em defesa de seus pontos de vista acerca do tema proposto. Então, além de produzir ali aquele assunto, aquela redação, no aspecto ali relacionado às estruturas dela, da introdução, desenvolvimento e conclusão, nós temos que selecionar, nós temos que organizar, nós temos que interpretar o que nós queremos ali dizer dentro daquele texto e nós temos que fazer uma relação ali dentro desses argumentos que nós queremos defender dentro daquele texto, tá certo? Vamos lá. Então, dentro desses aspectos da argumentação, nós temos um chamado argumentos de autoridade. E o que seria isso então, argumentos de autoridade? Vamos ver. Um argumento de autoridade é aquele no qual citamos um especialista, a autoridade em determinado assunto, para justificar uma conclusão. Esse pode ser um cientista, um filósofo, uma instituição de pesquisa, entre outros. Ou seja, o argumento de autoridade é aquele em que eu vou citar algo que aconteceu. Por exemplo, eu estou falando de um assunto determinado. E dentro desse assunto eu vou citar alguém que tem conhecimento científico sobre ele. Então eu vou usar uma autoridade que tem embasamento teórico sobre aquele assunto para embasar o meu ponto de vista sobre aquilo ali. Se eu estou falando sobre aquele assunto, eu vou lá e pego aquela pessoa especialista naquele assunto e uso o nome dela, uso a pesquisa dela para enfatizar aquela minha fala dentro do meu texto ou dentro do meu discurso. Aí nós vamos ver um exemplo aqui, olha lá. Segundo a pesquisa Epidemiologia do uso de arma como autodefesa de David Hamnall, professor e pesquisador de Harvard, que ouviu 14 mil cidadãos norte-americanos que foram vítimas de criminosos entre 2007 e 2011, apenas 0,9% das vítimas usou uma arma para se defender. Portanto, são raros os casos em que pessoas usarão suas armas para se defender. Esse é um argumento de autoridade, pois ele se justificou a conclusão citando que uma autoridade no assunto, que é o professor Davi,
pesquisador de Harvard. Ou seja, ele está falando aí sobre o uso da arma, né, do porte de arma. E ele está justificando o quê? Teve uma pesquisa entre 2007 e 2011, foram feitas com cidadãos norte-americanos que tiveram aí situações em que eles não foram vítimas, né, e não usaram a arma que eles tinham, né, naquele momento. Então, foi comprovado aí dentro dessa pesquisa que a arma não foi eficaz dentro daquele processo. Então, através dessa pesquisa, ele provou ali que ela não é um agravante ali, uma situação para defesa do cidadão. Portanto, vamos continuar. Argumentos de autoridade, eles funcionam assim. Citamos a opinião de um terceiro especialista no tema que estamos debatendo para justificar uma opinião que desejamos defender, certo? Vamos lá. É importante notar que o conceito de autoridade usado nesse caso é diferente quando falamos de argumento de autoridade. A autoridade em questão não é alguém que tem o poder de mandar, mas simplesmente um especialista de reconhecido mérito em dado campo de conhecimento. O professor Davi, do nosso primeiro exemplo, é uma autoridade nesse sentido. Nesse caso, estamos falando de quê? De autoridade cognitiva, ou seja, não é aquela autoridade que manda, né? Não é essa autoridade de mandar, e sim a autoridade em conhecimento, tá? Uma autoridade em assuntos acadêmicos. O argumento de autoridade, ele parece como citação, podendo ser de forma direta dentro do texto, deve-se produzir na íntegra as palavras do citado, marcado com aspas. Ou seja, dentro do meu texto, quando eu vou citar a fala de alguém, eu não posso simplesmente pegar a fala de uma pessoa e jogar lá dentro do meu texto como se ela fosse minha, certo? Então eu tenho que ir lá e marcar aquela fala através de aspas, porque ela pertence a outra pessoa. Isso é uma citação direta. E ela pode aparecer dentro do meu texto também de uma forma indireta, ou seja, não se reproduz literalmente as palavras do citado, mas apenas o conteúdo que elas pretendem expressar. Tá? Então eu vou ali e falo de uma forma assim, vou parafraseando o que o autor, né, o que a pessoa quis dizer dentro da pesquisa dela, tá bom? Então vamos ver alguns exemplos aqui, tá, de redações que obtiveram nota 1000 aí dentro utilizando esses argumentos, tá bom? Vamos ver aqui. O Brasil ainda não conseguiu se desprender das amarras da sociedade patriarcal. Isso se dá porque ainda no século XXI existe uma espécie de determinismo biológico em relação às mulheres, contrariando a célebre frase de Simone de Beauvoir: não se nasce mulher, torna-se mulher. A cultura brasileira, em grande parte, prega que o sexo feminino tem a função social de se submeter ao masculino. Isso aí é um argumento de autoridade, e essa citação ela foi feita de forma o quê? Direta ou indireta? E aí? Vamos ver. Foi feita uma citação de forma direta. Vejam aí de quem é a redação, tá bom? Vamos lá. Outro exemplo, outro ponto relevante nessa temática é o conceito de modernidade líquida de Zygmunt Bauman, que explica a queda das atitudes éticas pela fluidez dos valores, a fim de atender aos interesses pessoais, aumentando o individualismo. Desse modo, o sujeito, ao estar imerso nesse panorama líquido, acaba por perpetuar a exclusão e a dificuldade de inserção educacional dos surdos, por causa da redução do olhar sobre o bem-estar dos menos favorecidos. Em vista disso, os desafios para a formação escolar de tais deficientes auditivos estão presentes na estruturação desigual e opressora da coletividade, bem como em seu viés individualista, diminuindo as oportunidades sociais e educativas dessa minoria. E aí, essa citação, ela foi feita de forma direta ou indireta? Vamos ver. Uma citação indireta tem o nome da pessoa. Por que uma citação indireta? Ela tem aí tem o nome do autor, né? Mas nós não temos aí a citação feita de forma divididazinha por aspas, né? Não está literalmente marcada. Ele disse aí de forma geral, ele parafraseou a frase do Zygmunt Bauman, tá bom? Vamos continuar.
Porém, o mau uso de argumentos ele pode fazer com que você cometa uma falácia. Vamos ver o que é isso? Falácia, eles são argumentos que parecem válidos, mas não são. Essa é uma falha grave na argumentação que deve ser evitada. Assim, ao usar um argumento de autoridade, você tem que tomar cuidados para não cometer a falácia do apelo à autoridade relevante. É importante diferenciar uma autoridade legítima, que merece confiança, de uma não legítima. Lembrem lá das questões das fake news também, tá? É importante a gente ficar sempre ligado nessas coisas, não prestar atenção nas notícias, né? Verificar tudo isso, porque vocês, estudantes, estão sempre ali construindo textos, né? Escrevendo, produzindo, então temos que estar sempre ligados nas notícias, vendo de quem a gente pode pegar informações e de quem a gente não deve pegar, tá bom? As fontes estão informadas? Vamos verificar. Essa é uma importante pergunta a fazer para avaliar se as fontes para os argumentos de autoridade se estão informadas sobre o que falam, sim ou não. Vamos verificar. Se você pesquisar no Google por argumento a favor ou contra a legalização da maconha, você vai encontrar esse artigo aqui, sobre um dos argumentos apresentados. Vamos ver aqui. Né? Segundo Juan Pablo Rodrigues, que é um jogador de futebol, que já jogou na seleção do México, não deveríamos legalizar a maconha. Ele afirma que não gostaria de utilizá-la, não é bom porque já existem muitos vícios, legalizá-la seria uma catástrofe para o país. Não deixa de ser uma droga, independentemente do uso. Portanto, não deveríamos legalizar a maconha. Esse é um bom argumento de autoridade? E aí? Embora seja comum citar celebridades para promover uma ideia, é um uso falacioso de argumento de autoridade, porque um jogador não é um especialista em política de drogas. Então não há nenhum motivo para levar a sua opinião em conta. Ele não está melhor informado sobre esse tema do que uma pessoa comum. Uma fonte informada não necessariamente é uma autoridade no sentido comum do termo, ou seja, você deve prestar atenção em quem está falando a notícia, tá? Não é porque ele é uma pessoa famosa que ele tem autoridade para falar sobre esse assunto. Ele precisa ser um pesquisador, um cientista, alguém que detém conhecimento sobre o assunto para ser alguém com propriedade para ser citado em seus textos, tá? No Enem ou nas redações, eles são aceitos o quê? A gente pode citar séries, a gente pode citar filmes, a gente pode citar novelas, né? A gente pode citar músicas. São aceitos esses tipos de exemplos, de argumentos para embasar nosso tema, tá? Mas com cuidado, com cautela, tá bom? E o importante, argumento, ele não pode ser de forma nenhuma ofensivo, tá certo? Vamos para o nosso exercitando, tá? Printem a tela aí, leiam esse texto, tá bom? Vejam aí sobre o que ele está tratando e respondam agora esse questionário, tá certo? Vamos ver então qual é a nossa resposta correta. Letra A. O nosso etanol reduz em até 80% as emissões de gases. Não deixem de acessar a plataforma Eduque. Até a próxima aula.